e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E quando conversaram e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, e que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes e os sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estávamos no terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada no túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele disse: como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer, entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constavam a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção do que ia passar diante. Mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Senhor, a tua palavra está exposta. A palavra do Senhor, eu sou do Senhor, a igreja é do Senhor. O Senhor compartilha essa palavra dos discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eu gostaria que o Senhor me desse condicionamento físico, espiritual, psicológico, para ministrar a tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, alcance guarida em cada coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas 24, ele fala a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus vai para a cruz do Calvário e diante de todos que ali estavam, ele é morto. Existe um livro muito bom chamado Personagens ao Pé da Cruz. Ele fala a respeito de cada pessoa que estava ali. E o que me chama a atenção naquele livro, quando diz que quando os soldados brigavam pela roupa de Cristo, eles viram a graça passar. Fala sobre outros que ali estavam, vendo a crucificação,
e a reação de cada um. Jesus foi crucificado, mas Jesus ele sempre disse aos discípulos que ele ressuscitaria, que ele iria morrer. Pedro ele diz: Senhor, eu não vou deixar você morrer. E o Senhor diz: afasta-te de mim, Satanás, porque eu tenho que beber desse cálice. Afasta-te de mim. Só que o que me chama a atenção nesta palavra, Jesus morre em uma sexta-feira e ele ressuscita no domingo. Por isso que fala sobre a sexta-feira santa na igreja católica, o domingo da ressurreição. Então há quem diga que ao meio-dia na sexta-feira Jesus estava pendurado na cruz e houve-se uma escuridão por 3 horas, o qual ninguém sabe falar o que ocorreu nessa escuridão. Mas Jesus, ele sempre diz aos discípulos, os seus seguidores, que ele deveria morrer e ressuscitaria. Porém os discípulos eram muitos, os apóstolos eram 12, os discípulos eram aqueles que eram discipulados por Jesus. Passou a 12, 70, a 50, 500, muitos acompanhavam, um próximo, outros distantes. Muitos saíam das suas cidades longínquas para seguir Jesus, deixavam as suas profissões, alguns deixavam os parentes e seguiam Jesus. Mas alguns tinham algumas concepções erradas. Achava que Jesus ia destronar Herodes, achava que Jesus ia tirar o poder de Pilatos e Jesus ia sentar no trono naquela época. E eles se frustraram quando Cristo foi para a cruz e morreu, porque eles não conheciam a palavra, eles não entendiam a palavra. E isso é muito preocupante. Não importa o tempo que você tem de cristão, se você não conhecer a palavra, você vai se frustrar no caminho, porque algumas coisas vão acontecer e você vai achar que Cristo te abandonou. Algumas coisas vão acontecer e você vai achar que você é filho de Deus e Deus te esqueceu. Mas se você conhecer a palavra, você vai entender que aquilo tem que acontecer na sua vida. E aí, 2 discípulos, um por nome Cleopas, o outro a Bíblia não diz o nome, vê a crucificação, a humilhação, Jesus caminhando a via dolorosa, o Gólgota. Segundo alguns historiadores, o Gólgota era como estreito, uma via menor do que a largura desta igreja, e as pessoas ao redor zombavam, humilhavam, cuspiam, apedrejavam. E Cleopas e esse outro discípulos, eles não eram de Jerusalém, eles moravam em Emaús, que eram 10 quilômetros de Jerusalém. Porém Jerusalém era em cima e Emaús embaixo. Então eles tinham que descer 10 quilômetros para chegar na sua casa. Quando Jesus morre, ambos entenderam que a missão de Cristo foi frustrada. A missão de Cristo foi tudo por água abaixo. E aí eles estavam tristes. E a Bíblia diz, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido.
enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus apareceu diante deles. Então era mais ou menos assim, eles viram Jesus, andaram 3 anos com Jesus, viram os milagres de Jesus, presenciaram Jesus com a bênção, Jesus curando, ressuscitando mortos, ouviram os discursos, o sermão, a mensagem do mestre. Mas quando Jesus morre, eles esqueceram tudo. E aí eles estavam indo embora para casa, esquecendo tudo aquilo que eles aprenderam em 3 anos. E eles começaram a discutir entre eles, e começaram a falar do que ocorreu em Jerusalém. Mas como pode? Ele não é o rei dos reis. Mas como pode? Não seria ele que iria resgatar e levantar Israel? Mas que humilhação, ele foi cuspido, mas que humilhação. Nós vimos ele fazendo milagre, ele poderia descer da cruz, ele poderia com uma palavra, assim como ele acalmou a tempestade, ele cessar tudo aquilo. Indignado eu estou. Talvez o outro diz, também estou indignado. Como pode uma coisa dessa? E eles estavam indo no caminho, tristes, conversando e discutindo, quando de repente Jesus apareceu para eles. E Jesus diz, do que vocês estão conversando? E ele diz, você não sabe? Você está vindo de Jerusalém, todo mundo sabe do vexame, da vergonha que aconteceu lá com o nosso mestre, humilhado, crucificado, apanhou e morreu. E nós achávamos que ele ia levantar Israel, sentar no trono de Israel, mas está morto. Mas ali era o próprio Jesus. Mas a visão que os 2 discípulos tinham apenas era da tragédia da cruz, era do rosto desfigurado de Cristo na cruz. Imaginem, eles andaram por 3 anos com Jesus, mas algumas horas da sexta-feira fez eles esquecerem tudo aquilo, porque o trauma da cruz mexeu na mente deles. Eles ouviram a voz de Cristo por 3 anos, mas o trauma da cruz, o grito de Cristo na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desampara, estava na mente deles, a ponto deles não reconhecer mais a voz do mestre, a ponto deles não reconhecer mais fisicamente o mestre. Às vezes na nossa vida, nós estamos com o trauma do fracasso na mente. Às vezes o que vem na nossa mente é apenas as derrotas, o dia mau, a frustração, as percas. Às vezes vivemos muito tempo bom de alegria, mas parece que só tem a coisa ruim na mente. Se você vive como uma vida de cristão só em tristeza, amargura, derrotas e fracassos, eu quero te dizer, ainda você não conheceu Jesus verdadeiramente. Porque a vida de cristão é uma vida de alegria. A vida de um cristão é uma vida de gozo. A vida de um cristão é uma vida de louvor. Passamos sim momentos de tristezas, passamos sim momentos de angústias, mas nada pode apagar a alegria da remissão de Cristo na cruz do Calvário e a salvação de Cristo nas nossas vidas. Se você vive uma vida de tristeza, anos e anos de amargura, eu quero lhe convidar a buscar a Deus e dizer, Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso conhecer o Deus da alegria, porque eu não te conheço. Porque eles viveram 3 anos de alegria ao lado do mestre. Ah, irmão, como eu queria ter esse privilégio de andar com Jesus.
Tem aquele louvor, né, que diz: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. E aquele Cristo que está lá no quadro, sangrando, é uma falsa inspiração do pintor, porque eu creio num Cristo vitorioso, eu creio num Cristo alegre, eu creio num Cristo de poder. E aí o louvor de sempre que eu leio a história da Bíblia, eu fico a pensar, com grande emoção, do privilégio que muitos tiveram. Que privilégio, irmão, de estar com Jesus, de ouvir Jesus, de sentir Jesus, de ser salvo por Jesus. Mas a igreja terá um privilégio também, porque a Bíblia diz assim: ao que vencer, esse assentará comigo no meu trono, porque assim como eu venci, com meu Pai sentei, um dia veremos o Senhor face a face. E hoje o meu clamor é: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas os discípulos, esses dois, eles estavam no caminho, e o caminho ele é perigoso, porque o caminho ele é lugar de decisões. O caminho ele não é o início nem o destino. O caminho ele é o meio. O caminho é o meio. E Deus gosta de falar com o povo no caminho. Quando Paulo estava indo a caminho de Damasco, lá vem uma luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? No caminho. O povo de Israel, quando estava no início no Egito, nunca ouviram Jesus. 2 milhões de israelitas não ouviram. Mas quando estava no caminho, todos tiveram uma experiência. 2 milhões viram a nuvem de fumaça. 2 milhões viram a coluna de fogo. 2 milhões foram alimentados pelo maná. 2 milhões, aonde eles estavam? No caminho. É no caminho que Deus se revela. Os 2 discípulos estavam no caminho, e Deus em Cristo Jesus se revela no caminho. Talvez você está no caminho, e aí você pensa em desistir e voltar atrás no caminho, parar, porque na sua mente está o reflexo da derrota, do sangue de Cristo, do semblante desfigurado, de um Cristo vencido, e você está andando no caminho triste. Aí diz a palavra do Senhor, Letícia, me ajuda? O versículo, Lucas 24, versículo 17. Diz assim: e ele lhes perguntou, Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam, com o rosto entristecido. Eles estavam entristecidos, porque Jesus tinha morrido. Mas eles esqueceram que Jesus diz assim: eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles esqueceram. E na nossa vida não é diferente. O Senhor lança uma promessa, e às vezes nós esquecemos. E aí nós estamos no caminho triste, angustiado, pensando em desistir, reclamando de tudo. Aí Jesus aparece. E hoje Jesus está na sua vida no caminho, e Ele está dizendo assim: por que está triste? Não fui eu que prometi. Eu falei que vou salvar, eu falei que vou curar, eu falei que vou restaurar. Eu estou com você, não entristece. Com o rosto entristecido. Continue, Letícia. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?
Aí Jesus pergunta, ele sabe, mas ele quer ouvir. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta. Às vezes, nós queremos viver no passado, esquecemos do presente. Olha o que diz aqui, esse é o versículo 19. E esse versículo 19 diz assim, olha, ele era um profeta. Agora, olha só o que diz o versículo 13, Letícia. Depois a gente volta no 19. Naquele mesmo dia, 2. Naquele mesmo dia, no mesmo dia, ainda era domingo, eles estavam já falando que Jesus era. Eles não diziam que Jesus é, ele era. Volta o 19. Ele era um profeta. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí diz, Jesus nunca prometeu isso para eles, mas às vezes nós esperamos algo que Deus não nos prometeu. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E já é o 3º dia que isso aconteceu. Nós esperávamos. Às vezes o Senhor não prometeu nada para você, e você só está esperando ali, nossa, mas eu espero tanto. Mas será que Deus prometeu? Eles estavam frustrados, porque eles esperavam algo que Jesus nunca havia prometido. Eles estavam com a sua visão na terra. Eles achavam que Jesus ia destronar Pilatos, Herodes ia sentar. Eles achavam que eles seriam os primeiros ministros de Israel. Eles achavam que eles seriam autoridades de Israel, porque eles serviam Jesus. Mas eles não entenderam o que Jesus estava explicando para eles. Jesus dizia para eles claramente, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus, o maior tem que servir o menor. Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E eles não entenderam essa máxima do Evangelho. E aí eles estavam frustrados. Eles estavam tristes. Eles estavam desesperados. Porque eles achavam que Jesus tinha que triunfar ali. E aí sabe o que eu aprendi com essa palavra? Eu aprendi que há determinadas pessoas que somente Jesus, Deus, que tem que tratar. Um dia desses eu estava pensando, nós estamos indo para 3 anos com a igreja, e os domingos eu pregando as palavras, mas tem tantas pessoas que ouvem, mas não ouvem com o coração. Será que é a palavra? Será que é o louvor? Será o que é? E aí o Senhor ministrou meu coração. Tem coisas, tem ovelhas que tem que deixar para Deus. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o pastor, ele tem que ter essa visão. Ele me leva às águas tranquilas. O pastor, ele tem que levar a ovelha para águas tranquilas, porque a ovelha não bebe água em água agitada, tem que ser tranquila. O pastor não é aquele que fomenta, tem uma briga, ele joga mais fogo, ele apazigua, leva para águas tranquilas. Mas existem alguns tipos de ovelha, e esses dois eram um tipo. Existe a ovelha desgarrada, que essa o pastor tem que ir atrás e buscar. Existe a ovelha doente, ferida, que o pastor tem que ir atrás. Mas existe 2 tipos de ovelhas, que essa o pastor tem que entregar para Deus. Que uma é a ovelha gorda e a ovelha forte. A ovelha gorda, o pastor já levou dos pastos verdejantes, já pastoreou, já cuidou, comeu, ela está satisfeita. Mas para ela não está satisfeita. Ela quer mais. Ela quer mais. E aí é só Deus que cuida da ovelha gorda. Porque se o pastor quiser
tratar, cuidar da ovelha gorda, ele vai se ferir. Se o pastor quiser tratar da ovelha forte, que é aquela que eu faço, eu posso, eu consigo, se fosse eu, olha, eu faria melhor, olha, ele vai se ferir. Então eu aprendi que essas duas ovelhas, é só Deus para tratar, é só Deus para cuidar. E Cleopas e esse outro discípulo andaram 3 anos com Jesus. Ai, irmão, e que Jesus é o cara. Jesus era manso, Jesus era humilde, Jesus pregava, Jesus curava, Jesus ressuscitava. Agora eu vou pensando, em quem que sou eu? Para apenas num domingo, numa quinta-feira pregar e ainda compartilhar a pregação com os obreiros aqui e achar que eu posso convencer alguém? Longe de mim, irmãos. É só Jesus. É só Jesus que trata. É só Jesus que convence. É só Jesus que muda. É só Jesus que opera. Davi não conseguiu restaurar seu filho, é só Deus para restaurar. Abraão não conseguiu restaurar Ló, cada um foi para o seu lado, é só Deus para restaurar. A ovelha forte, a ovelha gorda, o pastor não restaura, é só Deus. E aí Deus trabalha. E se talvez você entrou por essas portas e você está se identificando assim, eu quero te dizer, Jesus já ressuscitou e você está no caminho, voltando para casa triste, angustiado, reclamando com outro, mas se esquece da palavra que Jesus disse: olha, eu venci o mundo. Você não tem que se preparar para a vitória, porque para ser vitorioso não precisa se preparo. Você tem que se preparar para o dia mau. Você tem que se preparar para quando apanhar e cair, se levantar rápido. É isso, esse é o segredo. Porque no mundo terás aflições, mas eu vou me preparar, porque a queda vai vir. Mas o que me faz vitorioso não é se eu caio, porque todos caem. Mas o que me faz diferenciado é o tempo que eu fico caído, é o tempo que eu me levanto. E Miqueias 7,19 diz: ó inimiga minha, não ria a meu respeito, porque ainda se caia, não ficarei prostrado, levantar-me-ei. Aí Isaías 60 diz: levanta-te e resplandece. Levanta. Talvez você veio nesta noite e você está caído. E aí Jesus foi andando com eles, e eles não conseguiram ver Jesus. Eles não identificaram a voz de Jesus, porque eles eram ovelhas gordas e ovelhas fortes, porque eles achavam que Jesus tinha que fazer e tinha que governar dali, porque eles não estavam satisfeitos com 3 anos ao lado do mestre recebendo a palavra. Eles queriam mais. Mas quando eles estavam indo e Jesus junto, chegou 10 quilômetros de caminhada, descida, e a caminhada da descida, ela é perigosa. Cuidado com a caminhada da descida. E quando chegaram próximo à casa deles, Jesus despediu. Só que aí, eles expressaram algo que Jesus tinha ensinado. Agora, aquilo que Jesus havia ensinado eles começou a fazer efeito. E quando Jesus estava indo embora, um deles diz assim: já é tarde, o sol já se declina, tu és um peregrino, é perigoso a caminhada, você não quer entrar? Eu imagino que naquele momento Jesus pensou: agora sim, esses são aqueles meus discípulos que eu ensinei por 3 anos. Agora sim, eles não são mais aqueles resmungões. Agora sim, agora eu vou entrar. E quando estava dentro da casa, eles não resmungavam mais, sabe por quê? Porque o caminho é o lugar mais de atenção. Porque você está caminhando e você está preocupado com os salteadores. Você está caminhando, você está preocupado com as pedras para não tropeçar. Você está caminhando, está preocupado com diversas situações. Você está na rua caminhando, talvez dirigindo, atenção, caminhando em atenção.
E às vezes Jesus está falando com você no caminho e você não está ouvindo. Mas quando eles chegarem em casa, eles não têm mais aquela tensão do caminho. Casa é o abrigo seguro. Casa é o lugar do descanso. Talvez eles tiraram ali as sandálias. E aí quando eles tiraram o mundo da cabeça, quando eles tiraram a preocupação da cabeça, quando eles tiraram a cena da cruz da cabeça, quando eles tiraram a imagem sangrenta de Cristo da cabeça, quando eles pararam de resmungar e de reclamar, quando eles pararam de murmurar, quando eles ofertaram um abrigo para um peregrino, e quando eles entram em casa, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, e eles perceberam que ali estava Jesus de Nazaré. Naquele momento, quando eles perceberam, Jesus sumiu. E a lição que Jesus estava dando para eles é aquela: pare de reclamar no caminho, pare de ser a ovelha gorda, a ovelha forte. Ah, pastor, mas eu sou a ovelha ferida. Não tem problema, nós vamos nos ferir. Talvez você é uma ovelha ferida porque outra ovelha te feriu. Há ovelhas tristes, desgarradas, porque se perdeu. Mas são ovelhas humildes, são ovelhas que ouvem a voz do pastor, são ovelhas que conhecem Jesus, são ovelhas que querem mais de Jesus. Quando eles entenderam a máxima do Evangelho, a hospitalidade, o partir do pão, aí as vendas que estavam nos olhos dele caíram. E eles viram que era Jesus. E logo depois eles falaram: agora nós vamos voltar para Jerusalém. E nós vamos falar para todos que aquele que morreu na cruz na sexta-feira, ele ressuscitou. E além de ressuscitar, ele passou lá em casa. Além de ressuscitar, ele entrou na minha casa. Além de ressuscitar, ele partiu o pão comigo. Além de ressuscitar, ele falou comigo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E a volta dos 10 quilômetros não foi mais uma volta de tristeza. A volta dos 10 quilômetros não era mais uma descida, agora é uma subida. Mas mesmo na subida, eles subiram correndo e dizendo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E agora, quando eles estavam subindo, correndo para Jerusalém, 10 quilômetros, um falava para o outro não mais palavras de tristezas, mas eles diziam um para o outro: não ardia em nosso coração. Sabe o que ele estava dizendo? Como nós não vimos e percebemos que era ele, porque quando ele falava ardia o meu coração. Quando ele falava, o meu coração enchia de fogo. Mas nos nossos olhos existia uma venda. Eu imagino que um olha para o outro e diz assim: olha, 10 quilômetros andando com Jesus e nós não percebemos que era ele. Talvez você está andando com Jesus, irmão. Jesus está falando com você e você não está percebendo. Às vezes é na condução, às vezes é no ônibus, às vezes é no trabalho. Aí você fala assim: Senhor, o Senhor não fala comigo? Há uma história que o homem ficou isolado numa ilha. E naquela ilha, ele ouviu uma profecia dizendo que Deus iria restaurar ele, que Deus iria resgatar ele dali. E ele estava na ilha e passou um navio. Ele podia acenar, mas ele ficou sentado e disse: não, Deus vai me resgatar daqui. Depois passou o segundo navio, ele: não, Deus vai me resgatar daqui, não vou chamar ninguém não, Deus falou que vai. Terceiro, aí a ilustração diz que ele morre. Quando ele chega, diz assim: Senhor, o Senhor não falou que ia me restaurar, resgatar dali? Aí o Senhor diz: mas eu mandei 3 navios, bobinha.
Você nem percebeu. Queria te resgatar. Eu mandei em 3 navios lá. Às vezes Deus lança uma promessa para você. Deus fala com você o tempo todo. Deus não fala, sabe por quê? Porque você está a caminho da descida de Emaús, e você está com a cena da derrota, do fracasso, do dia mal, do mau dia de trabalho, da briga conjugal, da briga com o filho, e você está com a sua mente travada, a sua visão está travada, seu ouvido está travado, e Jesus querendo falar com você no farol ali, Jesus querendo falar com você num louvor, você não está nem ouvindo o louvor. Mas eu quero te desafiar a algo, a ter uma intimidade com Jesus diariamente. E eu termino aqui e vou partir para a ceia. Ontem eu estive o dia inteiro lá em Arujá, na nossa convenção. A nossa obra, ela trabalha da seguinte forma com pastores. Os pastores são indicados e eles passam por 1 ano de estudo na convenção, e todo 1º de maio ele é ungido, os novos pastores são separados, mas existem algumas características, algumas questões que o pastor tem que ter. Ser marido de uma só esposa, a esposa tem que estar lá. Ontem a Alice esteve lá o dia inteiro, e ela responde um questionário, eu respondo um questionário, o pastor que indicou, pastor Marcos Bastos, responde o questionário. E existe algumas exceções, claro, mas a visão é um pastor, ele tem que estar dirigindo uma igreja pelo menos por 1 ano a 2 anos, ou ser um auxiliar de uma igreja que tem pelo menos 100 membros, para ele auxiliar o pastor da igreja. Só que lá tinha uma pergunta que chamou muito a minha atenção. Quando eu fui responder, lá estava dizendo assim: qual é o tempo, você coloca de 1 a 6, que você tem no seu dia? Aí tinha os quadradinhos e lá, para Deus, para a família, para o trabalho, para a igreja e outros. De 24 horas, aí você tinha que colocar. Para Deus, tanto lá, na igreja lá, tanto. E aí eu comecei a perceber que eu trabalho mais. Trabalho muito. E se você começar a olhar, você vai ver que você trabalha muito. E aí tinha outra pergunta dizendo assim: quantas vezes você já leu a Bíblia? E quantos livros você já leu? E outra coisa, quantas vezes na semana você faz um devocional? E aí eu comecei a pensar naquilo. Um devocional diário. E nós temos alguns devocionais nos nossos grupos. Nós temos a Umasbrac, nós temos os obreiros, eu sei que a UFEBRAC também faz, os jovens fazem. E o devocional, ele nos traz uma intimidade com Deus. E o que é o devocional? Você acordar pela manhã, a primeira coisa que você vai fazer, é você vai falar com Deus, você vai ler a Bíblia. Eu admiro muito meu sogro tem quase 70 anos, mas ele já desce da cama, ele está deitado, ele já desce da cama ajoelhando, ele acorda já descendo ajoelhando, falando com Deus e agradecendo a Deus. Eu me lembro da minha avó, antes de dormir, eu dormia com a minha avó, e ela dobrava o joelho na cama todos os dias antes de dormir. E nesta noite eu te pergunto, como está o seu tempo a sós com Deus? Será que nós conhecemos a voz de Deus? Ou será que nós estamos na busca frenética do caminho de Emaús, na descida, com a cena horrorosa da crucificação na mente, e nós não temos intimidade com Jesus? Mas eu quero lhe desafiar a ser uma igreja de oração, a ser uma igreja de jejum, a ser uma igreja de busca ao Senhor, a ser uma igreja de ter uma intimidade com o Senhor. E eu termino essa mensagem dizendo: como está o seu tempo a sós com Deus? Como está o seu tempo a sós com Deus? Como está o seu tempo a sós com Deus? O Senhor tem te encontrado de manhã, de madrugada,
Às vezes você perde o sono, você acha que é insônia, mas não, é Deus. Deus está te acordando, aí você levanta, assalta a geladeira e vai dormir. Não, dobra o joelho. Deus quer falar com você, irmão. Deus quer falar com você, irmã. Mas nós estamos com as vistas vendadas, ouvidos tampados. Mas quando nós começamos a ter o nosso devocional, a nossa oração, o nosso momento com Deus, irmão, aí sim, nós vamos entender que Ele esteve conosco o tempo todo, e nós que não tínhamos percebido. Que você possa sair daqui com esta palavra no seu coração. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor Jesus.